Imagine a cena. Jesus, o Filho de Deus, pendurado na cruz, o céu escurece, o mundo em silêncio. Mas a história não termina ali. Após a morte, ele desce às profundezas do Hades, onde a escuridão e a morte pareciam dominar. E é nesse lugar onde ninguém ousaria entrar que Jesus realiza a maior vitória da história: libertar os cativos, confrontar o inimigo e abrir o caminho da redenção para toda a humanidade. Imagine o momento mais sombrio da história. O Filho de Deus, pendurado em uma cruz, o céu escurece, o véu do templo se rasga e o silêncio do mundo parece gritar. Jesus, o Cordeiro de Deus, havia morrido. Mas o que poucos compreendem é que a morte de Jesus não foi o fim. Foi apenas o começo de algo ainda mais grandioso. Algo que aconteceria nas profundezas invisíveis, no mundo espiritual. Muitos se perguntam: o que aconteceu entre a morte e a ressurreição? Durante aqueles 3 dias em que o corpo de Cristo repousava no túmulo onde estava sua alma, o que Jesus fez no reino dos mortos? A Bíblia nos dá pistas poderosas sobre isso. Em 1 Pedro 3, 18 e 19 está escrito: pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem é um mistério que teólogos e estudiosos têm debatido há séculos, mas uma coisa é certa: Jesus desceu ao Hades, o reino dos mortos. E ele não foi como um derrotado, mas como um conquistador. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 4:9: ora isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Essas palavras revelam algo grandioso. Antes de subir em glória, Jesus desceu em vitória. E essa descida não foi apenas simbólica. Foi real, espiritual e absolutamente necessária para a nossa redenção completa. Mas o que ele foi fazer lá? Por que o Filho de Deus precisaria descer às profundezas da terra, o lugar onde os mortos aguardavam? Para entender isso, precisamos voltar ao conceito hebraico de Sheol e ao grego Hades. Antes da ressurreição de Cristo, os mortos não iam diretamente ao céu ou ao inferno como entendemos hoje. O Hades, segundo a teologia judaico-cristã, era dividido em 2 partes: o seio de Abraão, onde os justos aguardavam com esperança, e o lugar de tormento, onde os ímpios estavam em sofrimento. Jesus mencionou essa divisão em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro. Ali, vemos claramente 2 destinos dentro do mesmo reino dos mortos. Então, quando Jesus morre, seu corpo é colocado no sepulcro, mas sua alma desce ao Hades. E é ali que começa uma das cenas mais poderosas da história espiritual. Cristo entra nas profundezas não como um prisioneiro, mas como o rei que veio libertar os cativos. Em Apocalipse 1:18, ele mesmo declara: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves não foram entregues, elas foram tomadas. Jesus desceu para tirar das mãos do inimigo a autoridade que havia sido roubada na queda do homem. Ali, nas sombras da eternidade, aconteceu uma das maiores vitórias da história. O Rei dos Reis invadiu o inferno, e o inferno não pôde resistir. O seu tamanho, poder glorioso e a sua supremacia celeste, porque ele era o próprio Deus em figura humana. Porque onde Cristo pisa, a luz penetra até as trevas mais densas. E é nesse momento que a promessa se cumpre: a de que ele libertaria os cativos e restauraria o acesso ao Pai. Imagine o silêncio que tomou conta do inferno naquele momento. As trevas pareciam tranquilas, os espíritos em prisão gemiam em desespero e o inimigo talvez acreditava que havia vencido. Mas de repente, algo mudou. Uma luz rompeu a escuridão. Um som de autoridade ecoou nas profundezas espirituais. Era Cristo, o Filho do Deus vivo, descendo ao Hades, não em derrota, mas em triunfo. O inferno nunca havia presenciado algo assim. O mesmo Jesus que foi rejeitado pelos homens, crucificado pelos romanos e traído por um dos seus, agora entrava no domínio da morte com poder e glória. Os portões espirituais tremiam diante dele. E onde antes reinava o medo, agora se levantava um nome que está acima de todo nome. A Bíblia não descreve em detalhes visuais o que aconteceu lá, mas teólogos como Irineu, Atanásio e Agostinho acreditavam que Jesus proclamou sua vitória diante dos poderes espirituais. Não foi uma pregação de arrependimento. Foi uma declaração de conquista. Cristo desceu para anunciar ao mundo espiritual que a morte havia sido vencida, que o plano da redenção estava completo e que o domínio de Satanás havia sido quebrado. Em Colossenses 2,15 está escrito: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Essa passagem descreve uma cena espiritual tremenda. Jesus despojando os poderes malignos, arrancando deles toda a autoridade e exibindo sua derrota diante de todo o universo. Foi como um desfile de vitória celestial, mas realizado nas profundezas do inferno.
Ali, o inimigo percebeu que tudo o que ele havia tramado, desde o Éden até a cruz, estava sendo usado por Deus como parte do plano perfeito da salvação. A cruz, que parecia um símbolo de fracasso, tornou-se o trono da vitória. E se tornou palco da maior derrota de Satanás de todos os tempos. E Jesus não apenas anunciou sua vitória. Ele também libertou os cativos. Efésios 4:8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa frase misteriosa, levou cativo o cativeiro, significa que ele libertou as almas dos justos que aguardavam no seio de Abraão. Homens e mulheres de fé, que viveram antes da cruz, estavam ali, esperando o cumprimento da promessa. Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, todos aguardavam o Messias que os libertaria da morte espiritual. E naquele momento glorioso, Jesus apareceu diante deles. A promessa havia se cumprido. O cordeiro havia sido morto, o sangue havia sido derramado, e agora ele vinha buscá-los para levá-los à presença do Pai. Podemos imaginar a emoção espiritual daquele encontro. Os profetas vendo o cumprimento das palavras que anunciaram, os justos finalmente contemplando o Salvador que esperaram por séculos. É como se Jesus dissesse: eu vim buscar vocês. O preço foi pago. Agora o caminho está aberto. E assim, o seio de Abraão foi esvaziado. Os justos foram conduzidos à presença de Deus e o inferno perdeu seus prisioneiros. Foi o maior resgate espiritual da história. Mas há algo ainda mais profundo. Ao descer ao Hades, Jesus não apenas libertou os cativos, ele enfrentou a própria essência da morte. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Essas palavras não são apenas poéticas, elas descrevem uma batalha espiritual real. Cristo entrou na fortaleza da morte e quebrou suas correntes por dentro. Ele venceu o inimigo não pela força física, mas pela santidade, pela obediência e pelo amor perfeito. A cruz foi o golpe mortal, mas a descida ao Hades foi a confirmação da vitória. Lá, ele tomou as chaves, símbolo de autoridade, e selou o destino do inimigo. E quando o terceiro dia chegou, a morte não pôde segurá-lo. O inferno não pôde detê-lo. O túmulo não pôde retê-lo. Ele ressuscitou, e com ele, a esperança da humanidade. Quando Jesus desceu ao Hades, ele não apenas venceu a morte. Ele mudou o destino da humanidade para sempre. Aquele que parecia derrotado na cruz estava, na verdade, realizando o maior ato de amor da história. Pense nisso. Deus, o Criador do universo, se fez homem. Permitiu ser traído, humilhado, crucificado. E mesmo depois da morte, ele desceu até o último lugar possível, o lugar mais escuro da existência, para resgatar os que estavam perdidos. Isso nos mostra que o amor de Deus não conhece limites. Ele vai onde for preciso para nos salvar. Ele vai até as profundezas, se necessário, para trazer você de volta à luz. Há pessoas que hoje vivem o próprio Hades emocional. Carregam dores do passado, traumas, culpas e feridas que parecem não ter cura. Sentem-se presas em escuridão, como se Deus tivesse se esquecido delas. Mas o que Jesus fez no inferno é a prova eterna de que nenhum lugar é longe demais para a graça dele te alcançar. Ele entrou no território do inimigo e saiu com as chaves nas mãos. Ele transformou o inferno em palco de vitória. E quando ressuscitou, trouxe consigo a promessa de que todo aquele que crê nele jamais será vencido pela morte. Em Apocalipse 1, 17 e 18, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas palavras ecoam até hoje. São a lembrança de que o inimigo não tem mais autoridade sobre nós. As chaves estão nas mãos de Cristo. E se ele tem as chaves, ninguém pode te aprisionar onde ele quer te libertar. O diabo tentava, mas ele não pode vencer o sangue que foi derramado na cruz. O inferno pode se levantar, mas ele sempre cairá diante do nome de Jesus. Porque quando ele desceu às profundezas, o inimigo perdeu o controle. E é por isso que quando o cristão enfrenta batalhas espirituais, deve lembrar-se disso. Você luta contra o inimigo que já foi derrotado. Você carrega dentro de si o espírito daquele que destruiu as correntes da morte. Você não é escravo do medo, da culpa ou do pecado. Você é livre em Cristo Jesus. A descida de Cristo ao Hades também nos ensina sobre a autoridade espiritual. Quando ele venceu, ele transferiu essa autoridade àqueles que creem. Por isso, quando oramos em nome de Jesus, não é apenas uma expressão religiosa, é uma declaração de poder espiritual. É como dizer: eu falo com a autoridade daquele que venceu o inferno. Esse é o motivo pelo qual o nome de Jesus faz os demônios recuarem, porque o mal não pode permanecer onde ele é invocado, e porque a luz sempre vence as trevas. E talvez essa seja a lição mais profunda da descida de Jesus ao inferno. Ele nos ensinou que a vitória vem de dentro da escuridão. Antes de ressuscitar, ele precisou descer. Antes da glória, veio a dor. Antes da exaltação, veio a humilhação.
E é exatamente assim com a nossa vida. Às vezes Deus permite que passemos por vales profundos para que ao sair deles, saibamos o que é realmente viver pela fé. Ele transforma túmulos em portas, transforma dor em propósito, transforma infernos pessoais em testemunhos de libertação. Então, se você está vivendo um momento difícil, lembre-se, Jesus já passou por lugares mais escuros do que os seus, e saiu de lá vitorioso. O inferno não pôde segurá-lo, e também não vai segurar você. A morte não pôde vencê-lo, e também não vencerá você. Porque aquele que desceu às profundezas vive dentro de você. E um dia, assim como ele, você também se levantará, com poder, com propósito e com a certeza de que a vitória já foi decretada. Mensagem final. O que Jesus fez no inferno não foi apenas uma cena espiritual distante. Foi o início da sua vitória. Foi o preço da sua liberdade. Foi a prova de que o amor de Deus vai além de qualquer entendimento humano. Então, da próxima vez que o inimigo tentar te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele. Porque o inferno já foi derrotado e as chaves já estão nas mãos do Salvador. Jesus venceu o inferno, a morte e Satanás. E porque eu e você também não vamos vencer. Quando Jesus desceu ao inferno, ele não foi apenas cumprir uma profecia. Ele foi para mostrar que nenhuma escuridão é profunda demais para o amor de Deus alcançar. Nem a morte, nem o pecado, nem o inferno puderam impedir o propósito divino. Isso nos ensina algo poderoso. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está agindo. O silêncio de Deus entre a sexta e o domingo pode parecer abandono, mas é nesse silêncio que os maiores milagres estão acontecendo. Enquanto os discípulos choravam, achando que tudo havia acabado, Jesus estava lutando nas regiões espirituais, quebrando correntes e libertando cativos. Aquilo que parecia o fim era na verdade o começo de uma nova era. E é assim também conosco. Muitas vezes passamos por túmulos espirituais, momentos de dor, de perda, de dúvida, e achamos que Deus nos esqueceu. Mas a descida de Jesus ao Hades prova o contrário. Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. Mesmo quando o mundo pensa que acabou, Ele está vencendo por nós. A vitória de Jesus no inferno também nos mostra que o mal não tem a última palavra. O inimigo pode tentar roubar, matar e destruir, mas no fim, ele é apenas um derrotado. Jesus o venceu no seu próprio território. E hoje, todo aquele que crê no Filho de Deus participa dessa mesma vitória. Por isso, o cristão não precisa temer a morte, o inferno ou o passado. Porque aquele que tem as chaves da morte e do inferno está do nosso lado. Ele venceu por nós, para que vivêssemos livres. Quando Jesus subiu ao céu, levando cativo o cativeiro, ele abriu um novo caminho, um acesso direto ao Pai. Não precisamos mais de sacrifícios, templos ou sacerdotes humanos. Agora o próprio Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso Salvador. E o mais incrível, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Romanos 8:11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito também dará vida aos vossos corpos mortais. Isso significa que o mesmo poder que fez Jesus triunfar no inferno está disponível para o cristão hoje. Podemos vencer tentações, traumas, vícios e dores, porque a vitória já foi conquistada. A descida de Jesus ao Hades não foi uma derrota, foi a assinatura final da vitória da cruz. Foi o momento em que ele tomou de volta o que havia sido perdido desde o Éden. E ao ressuscitar, ele proclamou: todo poder me foi dado no céu e na terra. Nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor. Nem o inferno, nem o passado, nem o pecado, nem a morte. Porque o Cristo que desceu às profundezas também subiu às alturas e reina para sempre. O que podemos aprender com isso? Deus trabalha em silêncio. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo nas profundezas daquilo que não compreendemos. Nenhum abismo é profundo demais. Se Jesus desceu até o inferno, não há lugar que Ele não possa ir para resgatar você. A vitória vem depois da cruz. Às vezes é preciso morrer para certas coisas, sonhos, ego, passado, para que a ressurreição aconteça. O inferno treme diante do nome de Jesus. Não importa o tamanho da batalha, o inimigo já foi vencido. O mesmo Espírito habita em nós. A força que levantou Cristo dos mortos também nos capacita a vencer o mal todos os dias. Um fato revelador: Jesus desceu ao Hades para cumprir o que nenhum homem poderia fazer: vencer a morte, conquistar o inferno e libertar a humanidade. E tudo isso ele fez por amor. Um amor tão profundo que atravessou o céu, a terra e até o inferno para nos resgatar. Por isso, quando você ouvir falar sobre a descida de Jesus ao Hades, lembre-se, não foi uma história mística, nem uma simbologia apenas espiritual. Foi a prova definitiva de que Deus é soberano até sobre as trevas. O inferno nunca foi o fim, o túmulo nunca foi derrota, e a cruz nunca foi fracasso. Tudo fazia parte de um plano maior, o plano da redenção. E quando Jesus ressuscitou, ele não saiu apenas do túmulo.
Ele saiu como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com as chaves da eternidade em suas mãos.